Beleza, então a gente já falou, né, da parte de cinemática do movimento tridimensional, a gente falou de tensor de inércia, né, de momento de inércia de massa, dos produtos de inércia que representam aí a inércia rotacional dos nossos corpos, né. Agora a gente pode passar então para as equações de descrição, né, da cinética dos nossos corpos rígidos em movimento 3D, né. As equações que a gente vai lidar aqui na disciplina, né, vão ser as mesmas que a gente usou para o caso, né, no plano, né, movimento plano geral, com a diferença que as equações vão ficar um pouquinho mais complexas. Tá? Então, a primeira equação, fundamentalmente usada para a descrição de translação dos nossos corpos, né, é a segunda lei de Newton, da mesma forma que a gente analisou anteriormente. Né? No caso da lei de Newton, a equação é exatamente a mesma quando a gente analisa do ponto de vista vetorial. Né? Do ponto de vista escalar, né, a gente tem uma equação a mais, né, relativa ao eixo z aqui nesse caso. Então, o estudo cinético, no caso de um movimento 3D, continua a ser equacionado, né, com as leis de Newton, né, inclusive primeira lei e terceira lei também, além da equação de Euler de rotação, que a gente vai ver em seguida. Tá? No caso do corpo rígido em translação, né, a gente tem que é a segunda lei de Newton, e notação vetorial é dada por essa expressãozinha aqui, né? Somatório das forças externas, massa vezes a aceleração do CG do corpo rígido. Tá? Então, a equação é exatamente a mesma. Ou ainda, a gente pode fazer essa equação discriminando, né, os componentes em cada um dos três eixos. Né? Então, somatório de forças em x, y e z, massa vezes a aceleração do CG em x, y e z. Né? Então, até aqui, tudo bem, né? É muito parecido com o que a gente fez no caso de um movimento plano, a gente só está adicionando um eixo a mais, né? Isso não é grande problema. Tá? O problema que vai vir mesmo, né, quando a gente tem rotações, né, ou múltiplas rotações aqui de movimento tridimensional. Então, a equação de Euler ela é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexa que do caso do movimento no plano. Tá? Para definir essa equação de Euler, né, a gente vai precisar recorrer a um conceito, né, que a gente chama de momento angular do movimento de um corpo. Tá? Em relação a um ponto orbitário A. Né? A gente está chamando aqui o momento angular de H. Tá? H maiúsculo. E esse H é um vetor. Tá? O HA, né, o momento angular em relação ao ponto A, é a integral de ρA dm, produto vetorial VA, mais a integral de ρA, vetorial velocidade angular, vetorial ρA de novo, dm aqui. Tá? Esse ρA é o vetor posição de cada iésima, né, partícula do corpo, que você está integrando aqui. VA é o vetor de velocidade, né, dessa partícula, e ômega é o vetor de velocidade angular do corpo. Né? Essa equação 8 aqui, se a gente escolher um ponto O fixo, né, com velocidade nula, ou ainda, né, escolhendo o ponto A como sendo o CG do seu corpo, né, a gente consegue simplificar alguns termos aqui. Tá? Então, se você fizer em relação ao ponto fixo, você vai ter um H0 é igual a integral de ρ0, produto vetorial ômega, vetorial ρ0 de novo, d. Ao escolher o ponto A como sendo o CG do seu corpo, a gente vai ter HCG integral de ρCG vetorial ômega vetorial ρCGdm. Tá? Então são equações aqui de momento angular que a gente vai ter que utilizar para definir a equação de Euler aqui para a gente. A equação do movimento para rotação, né, ela pode ser obtida agora, né, que é o que a gente quer aqui, de forma mais simples, calculando-se o somatório de momentos em relação ao ponto O fixo. Né? Então, somatório de momentos em relação a esse ponto O é igual à derivada, né, taxa de variação do momento angular. Né? Acho que a gente até viu essa equação anteriormente. Né? Isso aqui é mais ou menos parecido com a equação da segunda lei de Newton, né, na sua forma original. Ou ainda, né, se a gente fizer essa operação em relação ao CG do corpo, a gente tem somatório de momentos em relação ao CG igual à derivada primeira de HCG. Tá? Essas duas equações são formulações gerais, né, que a gente tem da lei de Euler. Tá?
para quantificar o movimento de rotação, né, para relacionar torques com movimento angular, por exemplo. No entanto, né, essas duas equações elas são pouco práticas. Você pode até usar elas, tudo mais, mas aqui nessa disciplina eu vou dar uma facilitada para quem está assistindo, né? E a gente vai pegar essas duas equações e processar elas mais um pouco para deixar mais evidente alguns termos de movimento do nosso corpo e tudo mais, e para tornar mais fácil a aplicação dessas equações aqui. Tá? Então, como a gente descreveu anteriormente, né, quando eu estava falando de tensor de inércia, a gente viu que o tensor de inércia ele pode ter alguns termos que vão estar variando, né, ao longo do tempo, conforme o sistema estiver rotacionando. Né? Então, geralmente a gente vai ter de escolher, né, um sistema de coordenadas que acompanha o movimento daquele corpo, ou pelo menos que mantenha, né, o tensor de inércia constante. Né? Isso facilita a hora da gente equacionar esse problema. Então, por isso, né, geralmente a gente usa uma certa, ou algumas, né, alguns sistemas diferentes, algumas bases móveis que acompanham esses movimentos, né, para representar o problema de rotação 3D. Quando a gente faz essa escolha, né, a equação de Euler pode ser então representada por somatório de momentos em relação ao ponto fixo O igual a H0, derivada de H0 mais produto vetorial da velocidade angular do sistema de coordenadas pelo momento angular em relação ao ponto zero. Tá? Notem que para todos os vetores, aqui eu estou representando eles na base móvel. Né? Por que isso? De novo, né? Porque a gente está assumindo, né, que o nosso corpo está em rotação, ou em várias rotações, e portanto a gente precisa representar os vetores e tudo mais nessa base móvel, porque do contrário o tensor de inércia ele pode variar ao longo do tempo, o que não é interessante para a gente equacionar o problema conforme a gente vai ver. Tá? Ou ainda, né, se você fizer o somatório de momentos em relação a CG, a gente tem essa outra equação aqui. Somatório de momentos em relação a CG na base móvel é igual a derivada do momento angular, né, HCG, mais o produto vetorial da velocidade angular do sistema móvel de coordenadas pelo momento angular do sistema. Né? Então, lembrando aqui, B1 é o vetor de velocidade angular, tá? Do nosso sistema de coordenadas, tá? Não necessariamente do corpo rígido, né? Conforme eu falei na parte de cinemática. Essas equações aqui, né, elas podem ainda ser simplificadas um pouquinho mais, conforme, né, a escolha da composição do sistema móvel de coordenadas e do seu vetor de velocidade angular, né, desse sistema de coordenadas. Tá? Então, dependendo da escolha que você fizer aqui, essas duas equações 13 ou 14, né, elas também podem ficar um pouquinho mais simples. Temos aqui, né, três possibilidades de equacionamento. Tá? Primeira é quando a velocidade angular do sistema de coordenadas é nulo, né, ou seja, sistema de coordenadas ele está fixo, né, não está rotacionando. Tá? A gente vai ver que isso não é muito interessante normalmente. Segundo caso é quando a velocidade angular do sistema de coordenadas coincide com o movimento angular do corpo, né, ou com a velocidade angular do corpo, ou seja, o nosso sistema de coordenadas está girando junto do seu corpo rígido. E o terceiro caso é quando o nosso sistema de coordenadas até tem velocidade angular, mas essa velocidade ela é diferente da velocidade do corpo aqui. Então, o movimento angular do sistema móvel, nesse caso, não acompanha a velocidade angular do corpo, né? Então, isso tem uma implicação nas nossas equações. Tá? De modo geral, o caso onde as equações de Euler ficam mais simples é esse segundo caso aqui. Embora, né, muitas vezes a gente vai ter interesse de usar esse terceiro caso também. Tá? A gente já vai explicar. O primeiro caso, né, com velocidade angular nula do sistema de coordenadas, o referencial móvel ele está centrado no CG, ele translada com o mesmo, tá? Mas ele não rotaciona. Isso que é o problema. Né? Se ele não rotaciona, isso pode ser inconveniente, né? Pelo fato, né, que os produtos de inércia, né, no nosso corpo
eles podem variar conforme a rotação desse corpo em torno dos três eixos aqui. Por isso, né, esse primeiro caso normalmente não vai ser utilizado. Tá? Então, eu já estou meio que descartando ele aqui para nossa análise. No segundo caso, né, o sistema móvel de coordenadas ele acompanha a velocidade angular do corpo. Então, o corpo está girando aí no espaço e tudo mais, e a gente tem algum sistema de coordenadas que acompanha o movimento desse corpo. Né? Então, o diferencial móvel acompanha a translação e a rotação do corpo, né? De modo que todos os termos do tensor de inércia são constantes conforme o passar do tempo. Né? A não ser que o corpo, sei lá, perca um pedaço, varie sua massa ao longo do tempo, ou algo do tipo, que aí a gente tem uma situação um pouquinho mais complexa, né? Onde esse tensor de inércia realmente vai estar variando ao longo do tempo, e aí independente do sistema de coordenadas que você escolher. Tá? Então, nesse caso aqui, tá, salvo essas exceções que a gente não costuma lidar aqui na disciplina, né, quando a gente escolher essa velocidade angular como coincidindo com o corpo, a gente tem essas três equações aqui de somatório de momentos em relação a x, y, z, né? Lembrando que nesses casos aqui, eu estou considerando que as nossas equações são em relação ou a um ponto fixo, O, ou ao CG do nosso corpo. Tá? Então, a gente tem essas três equações aqui. O que a gente pode notar aqui? Se a gente pegar só a primeira parte das nossas três equações, a gente tem algo muito parecido com a lei de Euler que a gente viu para movimento no plano, certo? Que é somatório de momentos igual a momento de inércia de massa vezes aceleração angular. Só que no caso do 3D a gente tem todos esses outros termos a mais, porque as rotações nos outros eixos, né, afetam o somatório, né, os momentos em cada um desses três eixos aqui também. Outra coisa importante, né, não estou fazendo passo a passo para chegar nessa equação, tá? Lá no livro do Hibbeler, no Merian também, eles colocam um pouquinho mais detalhado isso, acho que não é muito interessante aqui para gente, mas outra coisa a se perceber, né? Além dos momentos de inércia que estão aparecendo aqui, né, e xx, yz, zz, aparecem também lá os produtos de inércia do nosso problema. Por que eu coloquei eles aqui? Porque não necessariamente esses produtos de inércia vão ser nulos, certo? E o que isso implica? Né? Implica que essas equações elas podem ficar mais simples se a gente adotar, né, o sistema de coordenadas como sendo, né, os eixos principais de inércia do nosso corpo, né, de modo a zerar, né, esses produtos de inércia aqui. Tá? Então, obviamente nem sempre você pode fazer isso, mas na maioria dos nossos problemas, a gente tem como adotar isso. Né? Então, ao escolher o sistema inercial móvel coincidente com os eixos principais de inércia, né, a gente zera então todos os produtos de inércia, né, e nosso tensor de inércia fica diagonalizado e a equação de Euler fica com essa forma legal aqui, né, bem mais simples, sem os produtos de inércia e tudo mais, mas ainda, né, com alguns termos adicionais aqui. Tá? Então, o somatório de momentos em x ele depende da aceleração angular em x, mas depende das velocidades em y e z. E assim por diante, se a gente olhar os outros dois eixos aqui. Né? Então, o movimento angular num eixo x, ele afeta o movimento angular no y e no z, e assim por diante. Né? Isso aqui tem uma implicação que a gente pode até olhar do ponto de vista aí de conservação de momento e tudo mais, mas não é o foco aqui nesse capítulo. Tá? Então, importante, né? É necessário lembrar que a equação acima é válida com os momentos calculados em relação ao CG ou a um ponto fixo, tá? Se o ponto em relação que você estiver calculando o somatório de momentos não for nem um CG, nem um ponto fixo, aí você não consegue usar essa equação 16, você vai ter que voltar uns passos atrás e usar a equação vetorial lá para fazer tudo de novo, tá? Além disso, todas as grandezas devem estar representadas no sistema móvel de coordenadas, né, o que é diferente do que a gente fazia no caso do movimento no plano. Isso implica, né, que quando você fizer o somatório de momentos, você calcular as velocidades, acelerações angulares e tudo mais, você vai fazer tudo isso representando vetores, representando todas as grandezas, né, no sistema móvel de coordenadas que é solidário ao movimento do corpo. Tá?
Então, isso muda um pouquinho o equacionamento, né? Você tem que ficar atento a essa questão, né? Que talvez, pelo menos no movimento no plano, na maioria dos casos, não era tão importante lá atrás, tá? Mas aqui passa a ter uma importância diferente aqui pra gente. Então, a gente tem essa equação 16. O terceiro caso, né, acontece quando a gente escolhe um sistema móvel de coordenadas cujo movimento angular não acompanha necessariamente aqui o nosso corpo rígido. Nesse último caso, o referencial móvel acompanha a translação do CG, mas pode ser que ele não esteja rotacionando junto do corpo, né? Ele está com uma velocidade angular e tudo mais, mas ele não está acompanhando exatamente o movimento do corpo aqui. Isso aqui pode ser particularmente útil na análise de sistemas que têm geometria simétrica, tá? Em relação aos seus eixos de rotação. Então, em alguns casos, né, mesmo que o corpo esteja girando, por exemplo, o sistema de coordenadas que você escolhe, né, mesmo que ele não acompanhe o giro do seu corpo, às vezes ele pode ser ainda assim usado porque, por mais que o corpo esteja girando, ele não vai variar o tensor de inércia, né? Por causa de simetria e tudo mais, a gente vai ver um exemplo desse caso, inclusive. Nesses casos, os momentos e produtos de inércia permanecem constantes, né, durante o movimento e a gente tem as equações simples aí do jeito que a gente quer. Nesse caso, o somatório de momentos, né, ele vai passar a ser uma equação um pouquinho diferente, né, que eu estou mostrando aqui embaixo. Tá? Então, o que tem de diferente aqui nessa equação? Né? Os primeiros termos aqui da equação de Euler são parecidos lá com a equação no plano que a gente viu anteriormente. E os outros dois termos, notem que aparece aqui ON-Z, ômega y, ON-y, ômega z e assim por diante. Aparece tanto ON quanto ômega. Por quê? ON é a velocidade angular do sistema de coordenadas, do sistema, e e ômega é a velocidade angular também, mas é a velocidade angular do nosso corpo rígido, em torno de z, x, y e assim por diante. Né? Então, aqui a gente tem esses dois termos diferentes, porque essas velocidades estão sendo consideradas como podendo ser diferentes também. Tá? Então, como dito, né, em alguns casos pode ser interessante fazer isso. Tá? A gente vai ver, a gente vai fazer pelo menos um exemplo onde a gente vai ter essa situação. Tá?